Se a sua vida tem sido uma montanha russa de medo, de angústias, de tristeza profunda, de um sentimento que você não tem como explicar, mas que você só consegue ficar preocupado e triste. Que qualquer coisa que acontece na sua vida ativa gatilhos dessa tristeza que insiste em ficar aí. Hoje eu quero te trazer uma palavra que Deus me deu e que eu quero dividir aqui com você. Deus me trouxe essa palavra por muitos dias. Eu não queria vir aqui gravar esse vídeo. Não me sentia preparada para isso. Mas por vários sinais recebidos, Deus quis que eu trouxesse essa mensagem. Justamente porque você pode estar precisando de uma palavra dessas hoje aí no seu coração. Você sente como se você não pudesse contar com ninguém e que esses momentos de tristeza viraram momentos de solidão. Você não vê saída, que você não tem com quem contar. Você sente como se não tivesse solução. Que as pessoas que talvez você pudesse desabafar estão dizendo que você está exagerando, que a vida é muito mais do que isso. Mas só você sabe o tamanho da sua dor. Só você sabe o quanto tem doído aí no seu coração. Hoje eu quis trazer essa palavra para você, para que você tenha mais esperança, que você acredite na fé que você tem, você se aproxime mais de Deus, porque Ele tem uma palavra para você. Tenha paciência, porque o que Ele tem para você, o que Ele traz para você é bom, é maravilhoso, é profundo. Deus tem uma palavra para você hoje. Talvez seja sua carreira, um relacionamento, uma conta que não fecha. Eu sei como dói e eu sei bem como que a gente fica perdido, sem saber com quem contar. Ou porque, assim como eu disse, muitas pessoas acham que você tá colocando peso demais no seu problema, ou você não tem com quem contar porque as pessoas ao seu redor estão ocupadas demais com a vida delas. E você se sente só e você chora no travesseiro e você pede pra Deus socorro. Porque essa dor, só você sabe o que você sente. Só que essa dor tem doído de forma muito profunda, de forma muito intensa. Tanto que você não consegue enxergar nem aquilo que há de positivo nos seus dias. Porque você queria que esse problema tivesse uma solução, tivesse ao menos uma luz para você perseverar paciente na sua fé. Então eu tô aqui hoje para te trazer essa mensagem, para que você persevere, para que você confie no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida. Veja pela história de Abraão. Deus tinha uma promessa de que ele seria pai de nações. Mas quando Deus falou com ele que ele teria um filho com Sara, por um momento ele não acreditou, porque ele tinha 100 anos e Sara 90. Como que isso poderia acontecer? Mas Deus é um Deus do sobrenatural. Deus pode todas as coisas e é nisso que a gente tem que confiar. Se Deus não deixou tantas histórias na Bíblia de perseverança, de persistência na fé, de pessoas que batalharam, mas que lá no final venceram, é porque Ele tem pra você algo muito profundo, verdadeiro, para solucionar esse problema que você vive hoje. Continue firme na sua fé e fale com Ele que você tá aí. Não largue a mão de Deus, não deixe que a sua fé se estremeça, porque é aquilo que a gente tem de mais profundo, de mais intenso, de mais verdadeiro e que nos tira de dias ruins. Tudo podemos naqueles que nos fortalece. Os dias ruins, eles vão acontecer, mas a gente precisa ser forte. A gente precisa saber enxergar os nossos problemas por um ângulo que seja o mínimo daquilo que Deus enxerga a gente. Que Ele nos enxerga com amor, com uma compaixão. E Ele tem um propósito maravilhoso para a nossa vida. Muitas vezes, se algumas portas estão fechando, é porque elas têm que fechar. Dói, eu sei que dói. Lá na frente a gente entende. Quantas pessoas falam isso pra gente? A gente vai entender lá na frente. Mas até lá na frente, como que a gente vive? Com essa dor, com essa angústia, com esse sentimento de vazio que nada preenche. É a palavra de Deus que nos conforta. Eu tenho vivido alguns dias assim, em que eu falava com Deus que nem aqui eu queria estar para falar com ninguém. Porque muitas vezes a gente está aqui para encorajar e para trazer palavras de fé para as pessoas, mas a gente também está quebrado por dentro. Mas foi isso exatamente que Ele me mostrou. Que mesmo quebrados nós podemos trazer palavras de fé e encorajamento para outras pessoas. Porque isso fará bem, não só para quem escuta, para você que escuta, mas para mim também. Eu estou repassando aquilo que Ele me trouxe de várias formas. Ele me deu tantos sinais que eu tô aqui mesmo não querendo estar. Que Ele me pediu para que falasse com você. Que isso que você está vivendo hoje, por mais que doa, vai passar e vai te fortalecer. De uma forma tão grandiosa que você também vai ser cura na vida de outras pessoas. Vai usar a sua cura para mostrar para outras pessoas que Deus é maravilhoso. E Deus nos ama e quer o melhor para nós. Como que no meio desse turbilhão de emoções a gente distingue quando é que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente é quando a gente lê algo, escuta algo, vê algo que traz uma paz tão grandiosa para o nosso coração, que nos faz chorar de uma forma tão copiosa que depois do choro a gente se sente leve. Deus nos toca de maneiras tão profundas que a gente precisa estar aberto para isso.
Ajoelhe mesmo, peça a ele socorro, peça que ele te ajude, peça que ele esteja com você, porque ele está. Desligue um pouco das coisas do mundo e sinta a presença dele aí perto de você. Você vai sentir profundamente no seu coração aquilo que ele tem para te dizer. Vai por mim, que no meio dessa confusão toda, desse turbilhão todo, quando há uma fagulha daquela esperança que ele nos dá, a gente sente. E aí a gente se fortalece, a gente levanta, sacode a poeira e continua andando, mesmo fracos, mesmo desanimados. Porque é Ele que nos sustenta. Ele nos sustenta de uma forma tão sobrenatural que eu tô aqui agora, gravando esse vídeo pra vocês, despedaçada por dentro, mas com uma ponta de esperança de que Ele pode todas as coisas e de que Ele nos usa para um bem melhor lá na frente. Para que a gente se desprenda daquilo que nos faz mal, daquilo que ativa essas dores dentro da gente. Se qualquer situação na sua vida está te ativando dores que não estão te fazendo bem, você precisa corrigir algo aí dentro. Peça ajuda a Ele, porque Ele vai te ajudar. Ele está aí. Ele só quer que você se abra para Ele entrar. Deus fala com você através de um arrepio, através de uma negação sua, através de um incômodo que não vai embora. Ele pode dizer não com muita clareza e sempre Ele repete todas as mensagens que Ele quer te dizer. Se for só um pensamento passageiro, algo da sua cabeça, isso vai sumir. Mas se for Deus, Ele volta e aparece de várias formas, te falando a mesma coisa. Então, se possível for, sempre anote quando você acredita que Deus está falando com você. Quando Ele está te inundando de uma paz. A paz que excede todo entendimento. Uma paz tão profunda que você até se emociona. Se arrepia. E como que você se abre para sentir tudo isso? É se aproximando dele, é se desligando das coisas do mundo e se ligando nas coisas dele. Escute um louvor, leia a Bíblia, veja vídeos assim como você está vendo esse agora. Busque as respostas, porque ele te dará. Ele tá aí. E não tem problema você duvidar daquilo que Deus quer para você. Muitas vezes a gente não acredita que a gente é capaz de receber aquilo que ele tem para nos dar. Abraão também duvidou e mesmo assim recebeu. E mesmo assim Sara gerou Isaac. A fé verdadeira não é ter ausência de culpa. Quando você tem uma fé verdadeira, você não tem ausência de dúvida. Fé é decidir crer apesar da dúvida. E quando sua fé fraquejar, nessas horas que você precisa buscar ainda mais a palavra dele, um louvor, uma oração, um vídeo. Ele usa pessoas para te aproximarem dele. E é isso que ele quer fazer com você agora. E perseverar não é só você esperar. Você tem que fazer sua parte também. É agir conforme o chamado de Deus enquanto você espera o resultado para esse problema seu. Ele não vai fazer nada sozinho, ele espera que você faça também. E você tem força para isso. Quando ele espera é porque ele acredita que você é forte o suficiente para vencer todas essas batalhas. Trabalhe junto com a promessa de Deus. Faça a sua parte, porque ele com certeza vai fazer a dele na sua vida. Se você se sente como se estivesse andando em círculos numa areia movediça, em que quanto mais você se esforça, mais você afunda e menos você sai do lugar. E quando você sai, você volta para o ciclo repetitivo da sua vida de tristeza e de angústia, sem resultado, sem resposta. Você precisa mudar o foco. Pare de se perguntar, por que eu? Por que comigo? E passe a afirmar o que Deus quer de mim agora. O que Ele me pede. Mudar sua rotina espiritual, incluir jejum, oração, leitura, a busca pela palavra, quebra muito o ciclo. Fuja daquilo que te faz se afundar cada vez mais no seu problema. Quando a gente vai para as redes sociais, ali a vida perfeita de todo mundo nos maltrata. Quando a gente está ali, a gente percebe que realmente é só com a gente que acontecem coisas ruins. Aquilo que polui a nossa mente, que faz com que a gente fique ainda pior, a gente precisa evitar. A gente precisa se alimentar daquilo que alimenta a nossa fé, daquilo que aumenta a nossa perseverança, daquilo que nos aproxima de Deus e do que Ele quer nos dizer. Nunca se esqueça que você é escolhido, você é filho amado. Deus está com você o tempo todo. Se você está se sentindo triste, vazio, sem respostas, abra o coração para Ele. Diga para Ele, Deus, eu quero te ouvir. Se é você, me confirme e me dá coragem para agir. Se Abraão, com 100 anos, recebeu uma promessa tão linda de Deus, saiba que aquilo que você está pedindo para Ele não é maior do que o que ele já fez. Acredite, confie. Deite na sua cama, se encolhe e fale com ele. Me abraça, me pega no seu colo. Me toma com a tua mão. Me dá forças para sobreviver a essa tempestade. Ele vai começar a te dar os sinais certos para você agir conforme ele quer, para que você solucione os seus problemas, para que você saia dessa. O primeiro passo é se abrir. O segundo é aprender a distinguir. E o terceiro
é agir com perseverança. E eu quero orar com você agora. Pai, nós te pedimos, fala com cada coração aqui. Traga paz, confirme a tua promessa e nos dê forças para obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que de alguma forma, alguma palavra aqui tenha tocado seu coração, te dado um pouco mais de esperança diante desse momento tão difícil que você enfrenta agora. Que seja uma fagulha de esperança para que você saia dessa mais forte, com mais fé e mais perseverante, convicto de que Deus vai te dar o melhor para sua vida. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te feito um bem. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma ele tenha tocado profundamente o seu coração. E até o próximo vídeo. Com as bênçãos de Deus. Até lá.